Sabia que talvez você esteja jogando fora a parte mais poderosa do abacate? Todo mundo fala dos benefícios do abacate, fala que o abacate tem gordura boa, fala que o abacate ajuda na saciedade, fala que o abacate é bom para o coração, fala que o abacate é ótimo para quem quer uma alimentação mais saudável, mas quase ninguém fala do que está no meio dele, o caroço. Aquela semente enorme e dura que a maioria das pessoas tira com a faca e joga direto no lixo. Hoje eu vou te mostrar porque isso pode ser um grande desperdício. Porque o caroço de abacate não é só lixo. Ele é rico em fibra, antioxidante, compostos bioativos, minerais, substâncias naturais que podem ajudar o intestino, a digestão, a saciedade, o controle da glicose, a inflamação, a pele, o coração e até o processo de envelhecimento do nosso corpo. E o mais interessante é que você pode usar esse caroço de duas formas principais. Você pode fazer a farinha do caroço de abacate ou você pode preparar o chá do caroço do abacate. E cada uma dessas formas age de um jeito diferente no nosso corpo. A farinha é mais rica em fibras. O chá concentra compostos que passam para a água durante a fervura. Então fica comigo até o final, pega teu chá, teu café, teu chimarrão, porque hoje eu vou te explicar os benefícios, como preparar, como usar, onde colocar essa farinha no dia a dia e quem precisa ter algum cuidado. Porque o caroço de abacate ele é poderoso, mas tudo que é poderoso precisa ser usado do jeito certo. Por que o caroço de abacate ele foi tão esquecido? Então me responde uma coisa. Quantas vezes você já comeu abacate na tua vida e jogou o caroço fora? Provavelmente muitas. E sabe por que isso acontece? Porque a gente foi ensinado a aproveitar só a polpa dos alimentos. A gente come banana e joga a casca fora, come a melancia, joga a semente, a casca fora, corta o mamão, joga a semente fora, come o abacate e joga o caroço fora. Só que na natureza nada está ali por acaso. Muitas vezes aquilo que a gente despreza é justamente onde estão concentradas as fibras, os minerais, compostos fenólicos, antioxidantes e substâncias protetoras. E isso não acontece só com abacate. A casca de muitas frutas tem mais antioxidantes do que a polpa. A uva é um exemplo. Sabia que na casca da uva que está a maior quantidade de antioxidantes? As sementes de vários alimentos concentram compostos importantíssimos. Talos, folhas e cascas que muitas pessoas jogam fora podem ser transformados em receitas, chás, farinhas, caldos e em preparações funcionais. E o caroço de abacate entra exatamente nessa categoria. Ele é uma parte dura, amarga, difícil de usar se você não souber preparar. Mas quando você aprende o jeito certo, ele vira um ingrediente funcional. Um ingrediente que pode enriquecer a nossa alimentação. Um ingrediente barato, natural e que nos ajuda a aproveitar melhor o alimento inteiro. E isso é ótimo para a saúde e é ótimo para o bolso. É bom para evitar desperdício. Porque olha que interessante, a pessoa compra suplemento caro, compra cápsula antioxidante, compra fibra em pó, compra produto importado, mas joga no lixo uma semente cheia de compostos interessantes. Então eu quero que hoje você olhe para o caroço de abacate de outro jeito. Não como uma sobra, não como um lixo, como uma parte de um alimento que pode ser reaproveitado com inteligência. Mas o que tem dentro do caroço do abacate? Agora a gente vai entender o que tem dentro desse caroço. Porque não adianta só falar que é bom. A gente precisa entender por que ele é tão interessante. O caroço de abacate contém fibras, contém amido, contém compostos fenólicos, contém flavonoides, contém taninos, contém minerais, contém substâncias antioxidantes e tudo isso faz dele um alimento funcional. E quando eu falo alimento funcional, eu estou falando de um alimento que não serve só para matar a fome. Ele entrega compostos que conversam com o nosso corpo. Compostos que influenciam o intestino, o metabolismo, a inflamação, o estresse oxidativo, a digestão, a saciedade.
Agora, uma coisa bem importante do caroço de abacate é a fibra. Principalmente quando a gente transforma esse caroço em farinha. A fibra é uma das maiores faltas da alimentação moderna. As pessoas comem pão branco, biscoito, arroz branco, macarrão, bolo, doce, ultraprocessados, mas comem pouca fibra. Sabia que quando falta fibra, o intestino sofre? A glicose sobe muito mais rápido? A fome aparece muito mais cedo? O colesterol fica mais difícil de controlar? E o teu intestino fica pobre, pobre, pobre. A barriga fica inchada e o corpo perde uma ferramenta natural de limpeza intestinal. Por isso a farinha do caroço de abacate é tão interessante. Ela entra como uma forma de aumentar a fibra no dia a dia. Mas não é só fibra. O caroço também tem antioxidantes naturais. E antioxidantes são importantes porque ajudam a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres. Os radicais livres são como uma ferrugem dentro do corpo. Eles aceleram o envelhecimento, agridem os vasos, prejudicam a pele, afetam as articulações, contribuem para a inflamação silenciosa e com o passar dos anos esse desgaste vai desaparecendo. Com o passar dos anos, esse desgaste vai aumentando na pele, no cansaço, na memória, na circulação, na digestão, no metabolismo. Então, quando você coloca alimentos antioxidantes na rotina, está dando para o teu corpo matéria-prima para se defender melhor. E o caroço de abacate entra justamente aí. Agora, farinha ou chá? Qual que é o melhor? Qual a diferença? Antes de falar dos benefícios, você precisa entender uma coisa bem importante. Não é a mesma coisa tomar chá do caroço de abacate e consumir a farinha do caroço de abacate. São preparações diferentes e elas entregam coisas diferentes para o nosso corpo. A farinha do caroço de abacate mantém a parte sólida, mas ela carrega mais fibras, carrega parte do amido, carrega compostos que ficam na estrutura do caroço. Por isso, quando o objetivo é intestino, saciedade, controle da fome, glicose e funcionamento intestinal, a farinha costuma ser mais interessante. Aí a farinha entra como uma fibra funcional. Você pode colocar em vitamina, no suco verde, na banana amassada, no mingau de aveia, no iogurte natural, na sopa, no feijão, na massa de um bolo e em uma panqueca. E o caroço do abacate é diferente. Quando a gente ferve as fatias do caroço na água, parte dos compostos solúveis passam para aquela água. Então o chá fica com os compostos bioativos, antioxidantes e substâncias amargas. Mas ele não entrega a mesma quantidade de fibra da farinha. Por isso o chá mais usado é usado como uma bebida funcional. Ele é mais leve, mais fácil de tomar e muita gente usa o chá do caroço do abacate para melhorar a digestão, para retenção de líquidos, para o inchaço e para a inflamação. Então grava bem isso. Se você quer fibra, usa farinha. Se você quer uma bebida funcional, o chá deve ser tua opção. E se você quer aproveitar melhor o caroço, pode aprender as duas formas. Mas não precisa exagerar. Com remédio natural, o segredo não é quantidade absurda. É constância e respeito ao corpo. E também é isso que eu te ensino no meu e-book Mais de 1000 receitas de remédios naturais. Tudo na palma da tua mão. Se você quiser conhecer, tem mais de 600 páginas só de receitas naturais, dicas de suplementação para mais de 60 enfermidades. O link está aqui na descrição do vídeo. E o benefício número 1, intestino preso. É o primeiro grande benefício, o caroço de abacate, principalmente na forma de farinha. Ajuda muito quem sofre com intestino preso. E olha, intestino preso não é coisa simples como muita gente pensa. Tem pessoas que ficam 2, 3, 4, 5 dias sem evacuar e até pensa que é normal, mas não é normal. Tem pessoa que evacua todos os dias, mas evacua pouco. Aí faz esforço, as fezes são ressecadas, a barriga fica inchada, tem gases, sensação de que não esvaziou tudo. E isso também é sinal que o intestino está funcionando mal. E quando o intestino não funciona bem, o corpo inteiro sente. A pessoa fica mais inchada,
fica com mau hálito, fica com a pele mais opaca, fica com dor de cabeça, fica pesada, fica cansada, fica com gases e muitas vezes fica com aquela barriga alta, dura, estufada. A farinha do caroço do abacate entra aqui porque ela é rica em fibras. E a fibra ajuda a aumentar o volume do bolo fecal, ajuda a melhorar o trânsito intestinal, ajuda a alimentar as bactérias boas do intestino, ajuda a regular a evacuação. Mas só que tem um detalhe importante. Fibra sem água vai piorar o intestino. Então não adianta colocar a farinha do caroço do abacate e continuar tomando pouca água. Fibra precisa de água. É como uma esponja, ela precisa absorver líquido para ajudar o intestino a funcionar melhor. Então, se você vai usar farinha, aumenta a água também ao longo do dia. Não adianta pegar aí uma colher cheia da farinha e sair colocando em tudo. Começa com 1/4 de colher de chá, depois observa o teu corpo. Se o intestino respondeu bem, continua. Se deu gases demais, reduz a quantidade. O corpo precisa se adaptar. Mas para quem tem intestino preso e vive com a barriga inchada, aumentar as fibras de forma inteligente pode mudar completamente a digestão. Benefício número 2, para a barriga inchada. Agora a gente vai falar dessa barriga que não desincha por nada. Eu sei que muita gente sofre com isso. A pessoa acorda com a barriga mais baixa, toma café, come alguma coisa e depois do almoço parece que está grávida de 5 meses. A calça aperta, o botão incomoda, a barriga fica dura, dá gases, dá arroto, dá aquela sensação de peso. E muita gente acha que isso é só gordura, mas nem sempre é só gordura. Muitas vezes é intestino lento, é fermentação excessiva, é acúmulo de gases, é digestão ruim, é pouca fibra, é pouca água, é excesso de farinha branca, de açúcar, é ultraprocessado, é comer rápido demais, é intestino desregulado e o caroço de abacate ajuda nesse ponto, porque melhora a qualidade da refeição. Então, quando você coloca a farinha, por exemplo, numa vitamina, ajuda a vitamina a ficar rica em fibra. Quando coloca no mingau, aquele mingau fica muito mais funcional. Quando coloca no feijão, na sopa, você aumenta o teor de fibra da refeição. E com mais fibras, o intestino trabalha muito melhor. A evacuação melhora, a fermentação tende a reduzir quando o intestino entra no ritmo. Aí a barriga começa a desinchar e a pessoa sente uma leveza que não vinha sentindo há muito tempo. Mas tem um segredo, não adianta usar a farinha do caroço de abacate e continuar comendo pão branco, bolacha, refrigerante, açúcar, fritura e embutido. O caroço ajuda, mas ele não faz milagre em cima de uma alimentação inflamatória. A lógica é usar o caroço como parte de uma mudança. Mais comida de verdade, mais fibra, mais água, mais frutas, mais legumes, menos industrializados, aí sim o corpo responde. Benefício número 3, saciedade e emagrecimento. Agora vem um benefício que muita gente gosta. O caroço de abacate pode ajudar sim no emagrecimento, principalmente por conta da fibra. Mas presta atenção no raciocínio. Ele não vai derreter gordura. Ele não vai fazer você emagrecer dormindo. Ele não vai fazer você compensar uma alimentação toda errada. Ele ajuda num ponto fundamental do emagrecimento, que é a saciedade. Sabe aquela pessoa que acabou de comer e já está procurando alguma coisa doce? Almoça e 1 hora depois já quer café com bolacha? Janta e fica beliscando até dormir? Muitas vezes isso acontece porque a refeição tem pouca fibra, pouca proteína e muito carboidrato refinado. Aí a glicose sobe muito rápido, a insulina sobe rápido e depois cai. Aí a fome volta. Quando você acrescenta fibra na refeição, a absorção fica muito mais lenta. A fome demora mais para voltar, a pessoa sente mais controle, tem menos vontade de beliscar, menos compulsão por doce, menos aqueles ataques à geladeira à noite. É aí que a farinha do caroço de abacate entra. Você pode usar uma pequena quantidade no café da manhã, por exemplo, em uma vitamina com banana e aveia, em uma maçã batida com canela, ou no mingau, ou até misturado em uma panqueca funcional.
Essa fibra vai deixar a refeição muito mais completa. E emagrecimento inteligente não começa com fome, começa com saciedade. Porque ninguém aqui aguenta viver passando fome, né? A pessoa até consegue por uma semana, 2 semanas, depois perde o controle e volta tudo de novo. Agora, quando você melhora a qualidade da refeição, o emagrecimento acontece de forma mais natural, porque você para de brigar com o próprio corpo. Você se alimenta melhor, o intestino funciona melhor, a fome regula melhor, a digestão melhora e o corpo começa a responder. Quarto benefício, controle da glicose. Esse aí é um dos que eu mais gosto. Todas as pessoas que eu atendo que têm diabetes alta, eu sugiro incluir 1 colher de sopa da farinha do caroço de abacate diariamente. Olha, gente, eu tive resultados incríveis depois de 2 meses de uso. Pessoas que estavam anos tentando regular a glicose, não conseguiam, começaram a consumir a farinha do caroço de abacate. Em 3 semanas, a glicose já começou a estabilizar. E esse ponto é muito importante, principalmente para quem tem resistência à insulina, quem tem pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado ou aquela vontade desesperada de doce. A farinha do caroço do abacate, porque ela é rica em fibras, ajuda a deixar a entrada do açúcar no sangue mais lenta. Isso é super importante, porque quando a gente come uma refeição pobre em fibra e rica em carboidrato refinado, a glicose sobe rápido. E quando a glicose sobe rápido, o corpo precisa liberar mais insulina. A insulina é o hormônio que coloca a glicose para dentro das células. Mas quando isso acontece o tempo todo, o corpo fica resistente. A pessoa começa a acumular gordura abdominal, o fígado começa a sofrer, a fome aumenta, a vontade de doce aumenta, o emagrecimento trava. Agora, quando a gente coloca fibra na refeição, essa velocidade muda, como se a fibra colocasse um freio. A glicose entra mais devagar, a refeição fica mais equilibrada, a saciedade melhora e o corpo sofre menos com esses picos. Por isso, uma estratégia simples é enriquecer refeições com fibra. E a farinha do caroço de abacate pode e deve ser usada assim. Vou te dar um exemplo. Vai comer banana? Amassa a banana com canela, um pouquinho de aveia e uma pitada da farinha do caroço de abacate. Vai fazer uma vitamina? Coloca uma pequena quantidade. Vai fazer mingau? Coloca a farinha do caroço do abacate no final. Vai fazer uma panqueca? Acrescenta um pouco dessa farinha. Você transforma uma refeição simples numa refeição rica em fibra. E isso faz diferença no teu metabolismo. Benefício número 5. Colesterol e saúde do coração. Agora a gente entra num dos órgãos mais importantes do corpo humano. O caroço do abacate também é interessante quando a gente fala do colesterol e saúde cardiovascular. Sabe por quê? Primeiro, ele tem fibra. As fibras ajudam o intestino a eliminar parte dos ácidos biliares. Mas o que são esses ácidos biliares? São substâncias produzidas no fígado a partir do colesterol, usadas para ajudar na digestão das gorduras. Quando a gente consome mais fibras, parte desses ácidos biliares é carregada embora pelas fezes. E para produzir mais bile, o corpo usa colesterol. Esse é um dos motivos pelos quais uma alimentação rica em fibras é tão importante para o controle do colesterol. Mas tem um segundo ponto. Ele é super antioxidante. O caroço do abacate tem compostos antioxidantes, tem polifenóis, flavonoides, taninos, e esses compostos ajudam a proteger as células e os vasos contra o estresse oxidativo. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Colesterol por si só não é o único problema. Um dos grandes perigos é o colesterol oxidado. Quando o LDL oxida, ele se torna mais agressivo para a parede dos vasos. E isso tem relação com inflamação, placa nas artérias e risco cardiovascular. Por isso, quem quer cuidar do coração precisa olhar 2 coisas: fibra e antioxidantes. E o caroço do abacate reúne justamente esses 2 pontos. A farinha ajuda pela fibra e o chá entra pelos compostos extraídos na água. Então, em uma rotina alimentar mais natural, com menos açúcar, menos fritura, menos ultraprocessados,
mais verduras, mais legumes, mais grãos, mais fibras. O caroço de abacate é um aliado inteligente. Benefício número 6. Ação antioxidante contra o envelhecimento precoce. Agora a gente entra numa parte bem interessante. Eu não estou falando só de ruga, eu estou falando de envelhecimento do corpo por dentro. Envelhecimento das células, dos vasos, da pele, do cérebro, das articulações. O envelhecimento acelerado tem muita relação com inflamação e estresse oxidativo. E o estresse oxidativo acontece quando o corpo tem mais radicais livres do que consegue neutralizar. Isso acontece por má alimentação, excesso de açúcar, fritura, álcool, cigarro, poluição, noite mal dormidas, estresse crônico, sedentarismo, doenças metabólicas. É aí que entram os antioxidantes. O caroço de abacate é rico em compostos antioxidantes naturais. E esses compostos ajudam o corpo a combater essa ferrugem interna. Por isso, quando a gente usa o caroço em forma de chá ou farinha, a gente está aproveitando uma parte do alimento que concentra compostos vegetais importantíssimos. E depois dos 50, isso fica ainda muito mais importante, porque o corpo já não se recupera com a mesma velocidade. A pele vai perdendo o viço, a massa muscular cai, a circulação muda, a digestão fica mais lenta, a inflamação aumenta, a memória começa a falhar, o sono muda. Então a alimentação precisa ficar ainda muito mais inteligente. Não é comer menos, é comer melhor, é colocar mais compostos protetores no prato. E o caroço de abacate entra como uma forma simples de aumentar essa proteção antioxidante. Agora vem o número 7, inflamação e dores no corpo. Também eu tenho resultados incríveis com pacientes meus que têm artrite, artrose, dor articular, quando tomam o chá do caroço do abacate. E é uma coisa que as pessoas me relatam não só por conta da idade, que é a dor no corpo, dor nas juntas, dor nas mãos, dor no joelho, dor na coluna, dor no ombro, acordar travada, com fibromialgia, levantar da cadeira com dificuldade, sentir o corpo pesado. Aí muita gente me fala, isso é da idade. Mas nem tudo é idade, muita coisa é inflamação. O corpo passa anos inflamado em silêncio. E essa inflamação vem de vários fatores. Muito açúcar, farinha branca demais, óleo ruim, fritura, comida industrializada, intestino preso, sono ruim. A pessoa até se alimenta bem, mas é muito estressada, muito sedentária, tem excesso de peso, gordura no fígado. Tudo isso leva à inflamação do corpo, e aí ele dói mais, a recuperação é mais lenta, as articulações vão gritar muito mais, o cansaço aumenta. O caroço de abacate entra aqui por causa dos seus compostos antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. Na medicina popular, muita gente usa o chá do caroço de abacate para dores articulares, reumatismo, artrite, fibromialgia, dores no corpo. E faz sentido dentro da lógica da medicina natural, porque quando você reduz o ambiente inflamatório do corpo, a dor diminui. Não é só tomar um chá e continuar inflamando todo dia, comendo de manhã um pãozinho de queijo no café da manhã, um pão com manteiga na chapa, um pedaço de bolo. Precisa ter uma alimentação de verdade. Aí sim usar o chá e a farinha como parte de um estilo de vida anti-inflamatório. Por isso que eu gosto dessa frase. Muita dor que você chama de idade pode ser o teu corpo pedindo menos inflamação. E o caroço de abacate é uma grande ferramenta nessa rotina. 8. Pele mais bonita e mais firme. Agora a gente vai falar da pele. Porque pele bonita não começa só com creme, começa no intestino, no fígado e na alimentação. Não adianta passar um creme caríssimo por fora se por dentro o corpo está inflamado, oxidado, com o intestino preso, pouca água e excesso de açúcar. A pele reflete o que está acontecendo dentro. Quando o intestino não funciona, a pele sofre. Quando o fígado está sobrecarregado, a pele sofre. Quando a glicose vive subindo, o colágeno sofre. O colágeno diminui. Quando falta antioxidante, a pele envelhece mais rápido.
O caroço de abacate é muito interessante para a pele porque entrega antioxidantes. E antioxidantes ajudam a combater os radicais livres que aceleram o envelhecimento, que trazem manchas, flacidez e perda de viço. Além disso tudo, a farinha ajuda o intestino. E quando o intestino melhora, a pele geralmente responde. Muita gente percebe menos oleosidade, uma pele menos opaca, menos inchaço no rosto, mais viço. E claro que a pele precisa de um conjunto, né? Proteína, vitamina C, zinco, cobre, silício, água, sono, menos açúcar, menos inflamação. Mas o caroço de abacate entra como estratégia antioxidante intestinal. E isso é muito importante, principalmente para nós mulheres depois dos 40, 50 anos, quando a queda hormonal começa a afetar a pele, de produção de colágeno, cabelo, intestino e metabolismo. Então, se você quer uma pele bonita, não olha só para o espelho, olha para o teu prato e olha também para o que você está jogando no lixo. 9. Fígado, digestão e desintoxicação natural. Esse é um ponto bem importante. O caroço de abacate também conversa com a saúde do fígado e da digestão. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Não existe fígado leve com o intestino travado. O fígado processa toxinas, hormônios, gordura, medicamentos, álcool, açúcar, tudo que passa pelo metabolismo. Mas o intestino precisa eliminar o que o corpo não quer mais. E se o intestino está preso, lento, inflamado, com pouca fibra, muita coisa que deveria sair fica mais tempo em contato com o corpo. E isso aumenta a sensação de peso, inchaço, gases, pele ruim, cansaço e digestão lenta. A farinha do abacate ajuda justamente pelas fibras. Vai melhorar o trânsito intestinal, ajuda o corpo a eliminar aqueles resíduos, ajuda a regular a digestão. E o chá, por ser uma preparação rica em compostos vegetais, entra como uma bebida funcional interessante para quem tem a digestão pesada. Sabe aquela pessoa que come e parece que a comida ficou parada? Está sempre estufada, boca amarga, aquele arroto, barriga cheia, aquele sono depois de comer. Isso só mostra que a digestão não está funcionando bem. E quando a digestão não funciona, o fígado também sente. Por isso, numa rotina de desintoxicação natural, o caroço de abacate entra junto com outros hábitos. Mais água, mais verduras amargas, mais fibra, menos açúcar, menos álcool, menos fritura, menos ultraprocessados, mais alimentos naturais. Desintoxicar não é passar fome. Desintoxicar é parar de sobrecarregar o corpo e dar o que ele precisa para funcionar. Benefício 10. Retenção de líquidos e inchaço. Agora a gente vai falar da retenção de líquidos. Sabe quando o anel aperta, a sandália marca o pé, a meia deixa marca na perna, o rosto acorda inchado, a barriga fica pesada, o corpo parece que está segurando o líquido? O chá do caroço do abacate é muito usado na medicina fitoterápica como uma bebida para ajudar na eliminação de líquidos. Ele entra como uma preparação funcional para quem tem inchaço, retenção e peso no corpo. E tem um ponto bem importante. Muita gente acha que está engordando, mas parte daquele peso é retenção de líquido. Ou então o intestino preso, pode ser inflamação, pode ser excesso de sal, pode ser comida industrializada, pode ser pouco consumo de água, pode ser o rim trabalhando sobrecarregado. Então, quando a pessoa começa a melhorar a alimentação, reduz ultraprocessados, aumenta a água e coloca mais chás e alimentos naturais, ela vai sentir o corpo desinchar. O chá do caroço do abacate pode entrar nessa rotina, principalmente para aquela pessoa que sente o corpo pesado, a perna inchada e a digestão lenta. Mas eu quero fazer uma observação importante para falar aqui no vídeo. Se você tem doença renal, usa diurético, remédio para pressão, tem pressão baixa ou toma muitos medicamentos, não sai por aí tomando chá forte todo dia, porque tudo mexe com a eliminação de líquidos, também precisa de cuidado. Mas para a maioria das pessoas saudáveis, usado com bom senso, o chá é uma ferramenta simples e barata.
11. Imunidade. Muita gente acha que imunidade é só tomar vitamina C, mas imunidade é muito mais do que isso. Imunidade começa, sabe onde? No intestino. Grande parte do nosso corpo depende do intestino equilibrado. E para ter um intestino equilibrado, a gente precisa de quê? Fibras. As fibras alimentam as bactérias boas. Essas bactérias produzem substâncias importantes para a defesa do corpo, para a barreira intestinal e para o controle da inflamação. Então, quando a gente consome a farinha do caroço de abacate, está oferecendo fibra para o intestino. E quando o intestino melhora, a imunidade também fica organizada. Além disso, os antioxidantes do caroço ajudam a reduzir o estresse oxidativo. E um corpo menos oxidado e menos inflamado vai responder melhor. Então, o caroço de abacate ajuda na imunidade por 2 caminhos. Primeiro, pelo intestino, e segundo, pelos antioxidantes. E isso torna ele super poderoso, porque não adianta tomar suplemento para a imunidade e continuar comendo açúcar todo dia, dormindo mal, com o intestino preso e tomando pouca água. A imunidade não depende de uma cápsula, ela depende do terreno. E o caroço do abacate ajuda a melhorar esse terreno quando entra dentro de uma alimentação mais natural. Benefício número 12. Para o cérebro, memória e proteção dos neurônios. Muita gente não liga uma coisa na outra. A pessoa acha que a alimentação é só para emagrecer, para o intestino ou para o colesterol. Mas o cérebro também depende profundamente do que a gente come. O cérebro é um órgão que mais consome energia no nosso corpo. Ele precisa de boa circulação, precisa de nutrientes, precisa de antioxidantes, precisa de um intestino funcionando bem e precisa de um corpo menos inflamado. Quando o corpo está inflamado, o cérebro sente. Quando a glicose vive subindo e descendo, o cérebro sente. Quando o intestino está preso e a pessoa vive intoxicada, pesada, cansada, o cérebro sente. Quando falta antioxidante na alimentação, o cérebro envelhece mais rápido. E o caroço do abacate entra aqui porque ele é rico em antioxidantes. E esses compostos ajudam a proteger as células contra o desgaste provocado pelos radicais livres. E os neurônios são muito sensíveis a esse desgaste. É por isso que depois dos 50 anos, as pessoas precisam olhar com muito mais carinho para alimentos ricos em polifenóis, flavonoides e compostos bioativos. Não é só pensar em calorias, não é só pensar em cortar a comida, é pensar em proteger o teu corpo, proteger os vasos, proteger o cérebro, a memória, a saúde ao longo dos anos. Sabe aquela sensação de mente cansada, de esquecimento, de falta de concentração, de acordar e parece que o cérebro demora para ligar? Às vezes a pessoa acha que isso é só idade, mas muitas vezes existe falta de um conjunto de fatores. Falta de sono, falta de alimentação boa, excesso de açúcar, intestino preso, falta de nutrientes, falta de água, resistência à insulina. Então, quando a gente começa a colocar alimentos funcionais na nossa rotina, a gente vai começar a construir um terreno para melhorar o cérebro, para ele trabalhar melhor. E o caroço de abacate, seja em forma de chá ou farinha, entra como uma fonte vegetal de antioxidantes. Não é para substituir uma alimentação completa, é para enriquecer a alimentação, é para somar, é para reaproveitar aquilo que muita gente joga fora e que poderia estar trabalhando a favor do nosso corpo. E aqui tem uma frase que eu quero que você grave. O cérebro envelhece mais rápido quando o corpo vive inflamado. Então, se você quer uma memória melhor, mais clareza, mais disposição e envelhecimento saudável, para de olhar só para o remédio. Começa a olhar para o teu prato. 13. Saúde das artérias e circulação. Porque o caroço de abacate também faz sentido quando a gente fala de circulação e saúde cardiovascular, e sabe por quê? Ele reúne 2 pontos importantes, como eu falei antes, fibra e antioxidante. As fibras ajudam o intestino a eliminar melhor os resíduos e participam no controle metabólico.
E os antioxidantes ajudam a proteger os vasos contra o estresse oxidativo. Eu quero explicar de uma forma bem simples. Quando existe muito estresse oxidativo no corpo, os vasos sofrem, as paredes das artérias ficam mais vulneráveis, o colesterol oxida, a inflamação aumenta. E esse ambiente é péssimo para a circulação. Por isso, alimentos ricos em antioxidantes são tão importantes para quem quer cuidar do coração e das artérias. E aqui entra uma coisa que muita gente não entende. Não adianta cuidar do coração só evitando gordura. O coração também precisa de fibras, precisa de antioxidantes, o intestino funcionando, de menos açúcar, de menos inflamação, um fígado funcionando melhor, porque tudo está ali conectado. O fígado produz colesterol, o intestino elimina parte desse colesterol. A alimentação influencia na glicose, a glicose influencia na inflamação, a inflamação influencia nos vasos. Então, quando você melhora a base alimentar, você melhora o terreno cardiovascular. E o caroço de abacate entra nesse contexto. A farinha por causa da fibra, o chá por causa dos compostos vegetais extraídos na água. É por isso que eu gosto de pensar no caroço de abacate como um ingrediente de reaproveitamento inteligente. A pessoa compra o abacate, come a polpa e joga o caroço fora. Mas aquele caroço pode virar farinha para enriquecer o café da manhã. Pode virar um chá para uma rotina muito mais natural. Pode virar um alimento funcional dentro de uma alimentação mais antioxidante. Então, se você tem colesterol alto, triglicerídeo alto, resistência à insulina, gordura no fígado, pressão alta e histórico familiar de problema no coração, começa a olhar para alimentos que aumentam as fibras e os antioxidantes. E o caroço de abacate é uma dessas estratégias. 14. Controle da fome e daquela vontade de doce. Agora eu vou entrar num ponto que muita gente sofre em silêncio. Vontade de comer doce toda hora. Aí a pessoa fala, Rô, eu até começo bem o dia, mas de tarde eu me descontrolo. Ou então me fala assim, depois do almoço eu preciso comer um doce. Ou então diz, à noite eu fico abrindo o armário e procurando uma bolachinha. Muitas vezes isso não é falta de vergonha na cara, é um metabolismo desregulado. É a refeição pobre em fibra, é proteína insuficiente, é glicose subindo e caindo, intestino ruim, sono ruim, estresse. Quando a gente come uma refeição muito pobre em fibra, a absorção fica rápida, aí a glicose sobe muito rápido, a insulina sobe rápido, depois a glicose cai e o cérebro pede energia de novo. E qual energia ele vai pedir? A que é mais fácil, a do doce, do pão, da bolacha, do café com açúcar, do bolo, do chocolate. Então, uma das estratégias mais inteligentes para controlar a vontade de doce é enriquecer a refeição com fibra. É aí que entra a farinha do caroço do abacate. Coloca uma pitadinha na banana amassada, coloca no mingau de aveia, coloca numa vitamina com abacate, cacau e canela, coloca na panqueca com ovo, coloca no teu omelete, no iogurte. Essa pequena quantidade já vai ajudar a deixar a refeição mais completa. A fome vai demorar mais para voltar, a vontade de beliscar vai diminuir e você sente muito mais controle. E olha que interessante, muita gente quer controlar a vontade de doce só com aquela força de vontade. Mas força de vontade acaba, né? O que segura a fome é a composição da tua refeição. É fibra, é proteína, é gordura boa, é comida de verdade. Por isso o caroço de abacate é um aliado tão interessante. Ele ajuda a transformar uma preparação simples em uma preparação mais funcional. E se você repetir isso todos os dias, muda o teu comportamento alimentar. Agora, como preparar a farinha do caroço do abacate? Agora que você já entendeu os benefícios, a gente vai entrar na parte prática. Como preparar a farinha do caroço do abacate? Presta atenção porque tem uns detalhes importantes. Primeiro, retira o caroço do abacate, lava muito bem, seca num pano limpo. O caroço do abacate tem uma película marrom por fora. O ideal é retirar essa película. Ela costuma sair com muito mais facilidade quando o caroço está um pouquinho mais seco. Depois disso, corta ou quebra o caroço em pedaços pequenos. E aqui vem um cuidado importante.
O caroço é duro e escorregadio, então não faça isso com pressa, tá? Não fica segurando de qualquer jeito a mão e enfiando a faca. Usa uma tábua firme, uma faca boa. E se achar muito difícil cortar ele cru, leva um pouquinho no forno por alguns minutos para ele secar um pouco mais e ficar mais fácil de quebrar. Depois de cortar, eu gosto de cortar em pedaços bem pequenos e eu levo para o fogo bem baixinho. Eu deixo ali mais ou menos 20 a 30 minutos. A ideia é secar ele bem, não é queimar, é secar. Porque se ele ficar úmido, a farinha vai mofar depois. E mofo em alimento não é brincadeira. Depois que os pedaços estiverem secos e frios, coloca num liquidificador ou num processador. Tritura até virar uma farinha. Se ficar muito grossa, você pode peneirar e triturar de novo os pedaços maiores. Depois guarda num pote de vidro bem seco, bem fechado em local fresco, longe da umidade e da luz direta. Faz pouca quantidade por vez. Não precisa fazer um pote enorme e deixar meses guardados. Como é para preparação caseira, quanto mais fresca, melhor. Faça com 1, 2 caroços no máximo. Usa ao longo de alguns dias ou semanas. Observa sempre o cheiro, a cor e a textura. Se mudar de cheiro, se criar umidade, se aparecer qualquer sinal de mofo, joga fora. Não vai arriscar. Como usar a farinha no dia a dia? A primeira regra é: começa com pouca quantidade. Não é porque é natural que você vai colocar uma colher cheia no primeiro dia. Farinha do caroço do abacate é rica em fibra e compostos vegetais. Então, como eu já falei, o intestino precisa se adaptar. Começa pouquinho, 1/4 de colher de chá. Aí observa como o teu corpo reage. Se ficou tudo bem, vai aumentando aos poucos. Como eu falei, coloca na banana, no iogurte, coloca no mingau, no arroz, no feijão, coloca no molho de carne. Faz uma mistura aí com banana, abacate, aveia, leite vegetal, coloca no suco verde, a possibilidade é infinita. Pode fazer bolos também, receitas salgadas, doce, só não exagera. Com a fibra o segredo é não exagerar. Se você exagerar, vai ter gases, cólica, desconforto intestinal. Aumentou a fibra, aumentou o quê? A água. Se não aumentar a água, vai prender mais o intestino. Então usa sempre a farinha do caroço de abacate junto com bastante água ao longo do dia, isso é fundamental. Agora o chá do caroço do abacate. O chá é uma das formas mais tradicionais de usar o caroço do abacate, é muito mais simples. Primeiro retira o caroço, lava bem, retira a película marrom. Eu gosto de cortar em fatias finas. Não preciso usar o caroço inteiro de uma vez. Eu uso de 2 a 3 fatias. Coloca essas fatias em aproximadamente 400 ml de água. Leva para o fogo. Quando começar a ferver, deixa ferver em fogo bem baixinho por 15 minutos. Aí desliga. Tampa, espera amornar. Coa e toma sem açúcar. Eu sei que muita gente gosta de adoçar o chá, mas se você está tomando um chá funcional para digestão, inchaço, metabolismo, intestino, inflamação, não faz sentido nenhum colocar açúcar. O açúcar aumenta o pico de glicose. O açúcar alimenta a inflamação, piora a resistência à insulina, então não coloca açúcar. Se você quer melhorar o sabor, coloca um pouquinho de canela. Pode colocar, eu adoro ferver junto com o cravo, com gengibre, gotinhas de limão, mas não açúcar. E não precisa tomar litros e litros desse chá, tá? Não vai exagerar. 1 a 2 xícaras por dia já é o suficiente. O sabor é um pouco amargo, tá? Mas o que ajuda é esse sabor amargo. Na fitoterapia, o amargo é muito valorizado porque ele acorda a digestão. Agora, chá ou farinha? Qual que eu escolher? Bom, eu vou organizar para você não se perder. Se o teu objetivo é intestino preso, barriga estufada, saciedade, controle da fome e aumentar a fibra na alimentação, é a farinha. Ela é mais interessante porque tem a parte sólida, né? Tem mais fibras. Agora, se o teu objetivo, eu uso muito chá para ter uma bebida funcional, aí usa o chá. Claro que não vai ter a fibra, mas tem os compostos antioxidantes. Então pense assim, a farinha é para enriquecer a comida e o chá é para tomar como uma bebida funcional. Não precisa exagerar, não precisa transformar isso numa obrigação. O mais inteligente é alterar.
Em alguns dias usa farinha de manhã, em outros dias toma uma xícara de chá no final da tarde e observa o teu corpo, porque cada corpo responde de um jeito. Tem gente que vai se dar muito bem com a farinha, tem gente que vai preferir o chá, tem gente que vai sentir gases se exagerar na farinha, tem gente que vai sentir o chá mais amargo e tá tudo bem. O objetivo é não forçar e aprender a usar. Alguns erros que você não deve cometer. Presta bem atenção nessa parte porque ela é importante. Primeiro erro, usar demais. Não é porque o caroço é benéfico que você vai tomar chá todos os dias, várias vezes ao dia, tá? E colocar a farinha em tudo. Segundo erro, achar que o caroço cura a doença sozinho. Não é assim, ele é uma ferramenta natural. Terceiro, usar a farinha úmida. Se você não secar bem a farinha, ela pode criar mofo invisível. E farinha mofada tem que ser descartada. Quarto erro, adoçar o chá com açúcar. Quinto erro, usar mesmo. Dá para criança pequena, menores de 12 anos não devem usar. Então grava muito bem, natural precisa de respeito. Quando usado do jeito certo é maravilhoso. Quando usado sem noção pode dar problema. Por isso que eu fiz o meu e-book. Se você ainda não foi lá na descrição para conferir o e-book, se você ainda não adquiriu, gente, vale a pena. Eu mando mais 3 de presentes. Qualquer dúvida na hora da compra, manda e-mail para doutorarosanalara@gmail.com. Lá eu explico tudo, como fazer os chás da maneira certa, como fazer garrafada, loção, cataplasma, gente, é mais de 1000 receitas caseiras para você não errar. Como farmacêutica, eu tenho que te orientar uma coisa. Grávidas, mulheres que amamentam, crianças menores de 12 anos, pessoas com problema renal, não devem usar sem orientação. Quem toma anticoagulante, remédio para diabetes, vários remédios contínuos, conversa com um profissional antes. Então, da próxima vez que você abrir um abacate, não joga o caroço fora automaticamente. E se você assistiu até o final do vídeo, coloca nos comentários #abacate e olha para ele de outro jeito. Aí eu vou saber que você ficou até o final e que sim, você quer aprender mais sobre alimentos funcionais. Quer que eu faça mais vídeos trazendo alimentos funcionais? Agora eu quero saber, você já usou caroço de abacate, já fez chá, já fez farinha, ou você joga tudo fora? E se você quiser que eu traga outro vídeo explicando como fazer o óleo do caroço do abacate para fazer massagem para dor articular, escreve nos comentários óleo, que aí o próximo vídeo eu vou trazer passo a passo como se faz o óleo do caroço do abacate. Um beijo da Rô, fica com Deus e até o próximo vídeo.